Caleri pode voltar a jogar ainda em 2025. O vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece esse tema. Fala também sobre a vitória goleada da seleção brasileira na melhor apresentação sob o comando de Carlo Ancelotti. Te atualizo também sobre o Flamengo. Como andam as renovações de contrato com Arrascaeta e Felipe Luiz? Para completar, Corinthians ativando cláusula ligada a seu patrocinador master. Quem não joga pelo Palmeiras contra o Juventude, time bastante mexido para uma partida super importante. Tem novidades também sobre o Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias, antes só registrar o palpitão do Nicola, sugestão dessa quinta-feira, bateu bonito, o Brasil venceu com facilidade, já falaremos sobre essa vitória. Antes, minhas sugestões para sexta-feira. Preciso da vitória da Bélgica contra a Macedônia do Norte, preciso que a França vença o Azerbaijão no intervalo e no fim do jogo, preciso que a Alemanha vença Luxemburgo no intervalo e no fim do jogo, só resultados bem básicos. E a cotação final ficou bastante interessante, de 1,65. Para pegar esse bilhete pronto, ter a oportunidade de fazer uma fezinha bem legal, só clicar no link que está no comentário fixo, você faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e o bilhete já aparece pronto para você fazer sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Sport, que decidiu vender seu jogo contra o Flamengo para a Arena Pernambuco. Um grupo de empresários vai bancar 3 milhões de reais líquidos ao Sport para que essa partida aconteça por lá. E é importante registrar que nos outros 5 jogos feitos em casa contra times da Libra, o Sport não conseguiu faturar esses 3 milhões de reais líquidos que vai ter no duelo contra o Flamengo. Já torcedores do Náutico fizeram vaquinha e vão pagar cerca de 500 mil reais caso o Timbu consiga o acesso da Série C para a Série B. Você sabe, a última rodada da terceira divisão acontece nesse final de semana. Bora falar agora sobre reforços no Cruzeiro. Sexta-feira importante para algumas definições. Começando por Dudu, meio atacante de 19 anos de idade que pertence ao Atlético Paranaense. Se você ligar para qualquer dirigente do Cruzeiro e perguntar se esse jogador interessa, o Cruzeiro vai dizer não. Até porque, como ele ainda não entrou nos últimos 6 meses de contrato, se o Cruzeiro confirma o interesse, ele pode ser acusado de aliciamento. E isso causaria uma enorme dor de cabeça. Mas o Dudu interessa sim a Raposa, ao Atlético de Madrid e ao Juarez. E a sexta-feira é determinante porque o Dudu e seu pai terão uma reunião com representantes do Atlético. Existe otimismo no Furacão em relação à renovação do contrato. O vínculo se encerra em 30 de abril e a partir de 31 de outubro, ou seja, ainda no fim desse mês, ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer clube do Brasil ou do exterior a partir do dia 1º de maio do ano que vem. Se o otimismo e essa expectativa do Atlético se confirmarem e o contrato for prorrogado, aí qualquer negociação envolvendo o Cruzeiro e Dudu vai para o espaço. Além desse atleta, surgiu nos bastidores, no noticiário do Cruzeiro, outra informação de que Renan, zagueiro de 23 anos de idade, formado na base do Palmeiras e hoje no Shabab Al-Ahly, interessa. Queria trazer uma informação importante sobre o tema. Conversei com o Diogo Silva, que é representante do atleta e dono da Web Soccer. O Diogo tem excelente relação com dirigentes do Cruzeiro, até porque 2 das maiores estrelas da base da Raposa são representadas por esse empresário. Na metade do ano, o Diogo Silva procurou o pessoal do Cruzeiro para sugerir a contratação do Renan. O Cruzeiro avaliou prós e contras e decidiu não levar a história adiante. E por agora não existe nenhuma conversa. A tendência é que o Renan continue no Shabab Al-Ahly, onde é titular absoluto. Quero falar agora sobre o risco de rebaixamento para o Clube Atlético Mineiro. Depois da vitória por 3-1 contra o Sport na última quarta-feira, dá para dizer que o Galo vive uma situação bem mais confortável. A chance de rebaixamento caiu quase pela metade. Antes da partida, o Atlético tinha 13,7% de chance de ser rebaixado. Hoje essa chance é de 6,6%. Galo, que é o 14º colocado, 32 pontos conquistados, são 7 de vantagem em relação ao Vitória, que abre a zona do rebaixamento. Entre o Atlético e os times da zona do rebaixamento aparecem o Internacional com 7,3% de chance de cair, o Grêmio com 7,5% de chance de queda e o Santos, o mais ameaçado de todos, 31%. Peixe é o grande com mais risco de rebaixamento,
até porque o time também não vem jogando bem. Já o Sport com 99%, Juventude 82%, Vitória 79% e Fortaleza 73%, hoje são os grandes favoritos à queda para a Série B. Só para arrematar de vez em relação ao Atlético, próximos jogos do Galo: Cruzeiro em casa, Corinthians fora, Independente Del Valle fora, semifinal da Sul-Americana, Ceará em casa e Del Valle em casa. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama. Excelente notícia para o Cruz Maltino. Depois de 6 horas de reunião nessa quinta-feira, o Vasco conseguiu a aprovação dos credores para recuperação judicial. 97,7% dos credores que estiveram por lá aprovaram o novo plano de recuperação apresentado pelo clube. O Vasco apresentou inclusive mudanças nas condições de pagamentos das dívidas, especialmente com ex-funcionários, jogadores e fornecedores. Vou citar um caso específico. A reunião começa com o Valdir Bigode criticando e demonstrando até estava muito emocionado em lembrar que tinha 4,5 milhões de reais para receber e que o Vasco oferecia um deságio de 92%. Ele afirmou o seguinte: o presidente Pedrinho jogou comigo e está fazendo isso, é sacanagem, esse dinheiro me pertence. No fim das contas, até o Valdir Bigode votou a favor da aprovação do plano, até porque o Vasco, como eu disse, apresentou condições melhores de pagamento. Zinho, Jorginho foram outros ex-jogadores que têm dinheiro a receber, que também participaram dessa reunião de 6 horas. Com a aprovação da recuperação judicial, dá para dizer que o Vasco fica muito mais interessante aos olhos de investidores internacionais. A venda da SAF deve avançar nos próximos meses por conta dessa novidade. Só para completar, é importante registrar também que o Vasco criou uma categoria chamada Beneméritos Parceiros, que inclui pessoas com serviços excepcionais prestados ao clube. Esses caras vão ter uma condição de pagamento um pouco melhor do que a dos outros. Sempre bom trazer notícia legal sobre o Vasco da Gama. Quero falar agora sobre o Palmeiras, muito alterado para a partida contra o Juventude, jogo marcado para esse sábado, mesmo em meio à data FIFA, partida atrasada do Campeonato Brasileiro. Verdão terá 8 desfalques, num jogo que pode permitir ao Palmeiras abrir 3 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, que hoje os dois times estão empatados, o Palmeiras na frente por conta do número de vitórias. Pois bem, bora aos desfalques. O Paulinho e o Evangelista já são jogadores, são baixas há mais tempo, ambos contundidos. Vitor Roque, suspenso pelo 3º cartão amarelo, é um problema importante. Outros 5 atletas foram convocados para suas seleções. Gustavo Gomes na seleção do Paraguai, Flaco Lopes e Aníbal Moreno para a seleção da Argentina, Emiliano Martinez e Facundo Torres para a seleção uruguaia. O Kelvin ainda é dúvida, lateral que sofreu um trauma no pé e vem de um período de recuperação. O provável Palmeiras para a partida contra o Juventude tem Everton no gol, Giai, Murilo, Bruno Fux e Piquerez na zaga, Andréas Pereira, Alan, Felipe Anderson e Maurício no ataque, com Rafael Veiga e Luigi ou Bruno Rodrigues as principais mexidas na dupla de ataque. Muita dificuldade para o Palmeiras pela ausência de jogadores importantes. Ainda assim, vou de vitória do Palmeiras, ou você pensa diferente? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, que ativou uma cláusula no seu contrato de patrocínio master com a Esportes da Sorte. O Corinthians ativou uma cláusula no contrato que permite a ele ir ao mercado para elevar valores de patrocínio master. Vale a lembrança de que na metade do ano, Corinthians e Esporte da Sorte partiram para o 2º ano de contrato. E existia uma previsão lá de que, caso o Corinthians quisesse um reajuste, ele avisaria a Esportes da Sorte que teria a oportunidade de cobrir eventuais ofertas. Mas de forma bem transparente, o Corinthians comunicou: olha, estou interessado em ganhar mais dinheiro. Se vocês quiserem, exerçam o direito de vocês. Mas estou no mercado em busca de outras opções. Hoje o Corinthians embolsa 103 milhões de reais por temporada da Esportes da Sorte. É o 2º maior contrato de patrocínio do Brasil. O problema é que o primeiro, do Flamengo com a Betano, está super inflacionado. O Flá está ganhando 268 milhões de reais e é por conta disso que o Corinthians hoje busca um parceiro disposto a colocar mais dinheiro. Não se descarta a possibilidade de a Esportes da Sorte seguir com cifras maiores, mas a parceira do Corinthians quer esperar por ofertas que o Corinthians tenha para ver se vale a pena ou não cobrir a oferta. Contrato entre Corinthians e Esportes da Sorte termina em julho de 2027, tá?
Importante registrar ainda que a multa rescisória a partir de outubro caiu para 30 milhões de reais. Esportes da Sorte que paga cerca de 1,5 milhão de reais por mês do custo de Memphis Depay. Os outros 4,5 milhões são responsabilidade do Timão. Só para arrematar, tem alguns números importantes. 56 milhões e meio de reais foram pagos no primeiro ano de contrato. 16 milhões e 600 mil reais já foram pagos nesse segundo ano de contrato. O segundo ano começou em julho. 20 milhões já foram pagos em luvas. Tem mais 6 milhões de reais destinadas a ações de marketing. Todas essas informações constam numa matéria do site Trivela. Hora de falar sobre o Flamengo. O rubro-negro vai ou não renovar com Felipe Luiz e Arrascaeta? Se depender de José Botto, diretor executivo de futebol do Flamengo, os assuntos serão definidos e renovados ainda nessa data FIFA que se encerra na próxima terça-feira. O Flamengo gostaria muito de fechar as extensões dos vínculos do técnico e do meio atacante, mas é possível que o caso do Felipe Luiz fique para mais para frente. O treinador está decidido a só renovar o contrato assim que tiver uma definição dos campeonatos de Copa do Brasil, de Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. O Flamengo segue vivo em ambos, começa a jogar no fim desse mês as semifinais da Libertadores contra o Racing. No Campeonato Brasileiro tem a mesma pontuação do Palmeiras, mas com uma partida a mais. Felipe Luiz que segue ganhando os mesmos 300 mil reais por mês a que tinha direito quando foi promovido da base para o profissional há exatamente um ano. O Flamengo já propôs para ele uma extensão de contrato até dezembro de 26, prorrogável até dezembro de 27, até agora não houve acordo entre as partes. Sobre a Arrascaeta, o que pega hoje nem é a questão salarial. O Flamengo já concorda em pagar a ele cerca de 2 milhões de reais por mês, que fariam com que o Arrasca se igualasse aos maiores salários do elenco, de Saul, de Jorginho e de Samuel Lino. O que pega é que o Arrascaeta gostaria de um contrato de 5 temporadas. E a intenção do Flamengo é de oferecer ao Arrascaeta 3 anos de contrato. Assim que essa questão for resolvida, o Arrasca terá seu vínculo renovado. O contrato atual do Arrascaeta se encerra em dezembro de 2026. Hora de ótima notícia no São Paulo. O Caleri começa na próxima segunda-feira a fazer treinos dentro do campo. É a fase final da recuperação da cirurgia do ligamento cruzado anterior do joelho. Recuperação muito acima de qualquer expectativa. Ele operou 6 meses atrás e graças a uma dedicação impressionante que causou espanto até nos dirigentes, integrantes da comissão técnica do São Paulo, dá para imaginar a volta do Caleri ainda nesse ano. Não é o normal, não é o usual, não é o prático, mas levando em consideração toda a dedicação que o Caleri apresentou nos últimos meses, abrindo mão de viajar para a Argentina, abrindo mão de compromissos pessoais para fazer recuperação em até 3 vezes por dia, é possível imaginar que o Caleri jogue ainda nessa temporada. O centroavante está absolutamente obcecado com a ideia de ajudar o São Paulo. Importante registrar que os poucos momentos de folga do Caleri, abrindo mão de treinos ou de preparações, eram quando ele acompanhava o São Paulo em jogos em casa e fora. Alguém que está extremamente incomodado com o fato de não jogar e pretende jogar ainda nessa temporada. Só para arrematar de vez em relação ao Caleri. A partir de segunda-feira ele começa a fazer trabalhos em campo ao lado dos companheiros. Primeiro físicos, depois com bola. E essa atividade dos choques, do contato com outros jogadores é que pode dimensionar quanto tempo mais ele vai precisar para voltar a jogar. A tendência, se tudo correr dentro da normalidade, é de que no mês de novembro Caleri esteja de volta à camisa do São Paulo. Bora fechar o vídeo para falar sobre a seleção brasileira que venceu e convenceu. Vitória nessa sexta-feira pela manhã contra a Coreia do Sul na casa do adversário. 5-0. Com uma grande atuação, a melhor da seleção brasileira na era Carlo Ancelotti. Muita mobilidade do meio para frente, seleção brasileira compenetrada no momento sem bola, roubando bolas e sendo extremamente incisivo. 2 gols do Estevão, 2 gols do Rodrigo e 1 gol do Vinícius Júnior. O Estevão abre o placar numa linda enfiada de bola do Bruno Guimarães. Rodrigo faz 2-0 numa boa troca de passes com o Casemiro. Vem o segundo tempo e o Estevão e o Rodrigo marcam logo no início da segunda etapa, com 3 minutos do segundo tempo, o Brasil já vencia por 4-0. Vinícius Júnior, que jogou numa posição diferente, não como um centroavante, mas um pouco mais avançado e fez bom jogo, acabou por definir a goleada por 5-0, a melhor atuação da seleção brasileira, que começa a deixar alguma expectativa interessante, especialmente porque na partida dessa sexta-feira, que foi ótima,
O Brasil não pôde contar com Rafinha e Neymar, dois titulares absolutos em boa forma. Só para você entender como é que o Brasil jogou do meio para frente, Matheus Cunha com muita liberdade para atuar, para ser um meia atacante. À frente dele o Vinícius Júnior também correndo para todos os lados, mas partindo de uma posição mais central como atacante. O Rodrigo pelo lado esquerdo e o Estevão pelo lado direito. Carlo Ancelotti mandou muito bem e a seleção deitou e rolou. Estevão é o maior artilheiro da era Carlo Ancelotti e o Rodrigo é o jogador que mais marcou gols pela seleção desde a última Copa do Mundo. A saideira sobre esse jogo, o Brasil que já havia vencido a Coreia do Sul na última Copa por 4-1, essa Coreia que venceu na última Copa Portugal. Próxima partida da seleção brasileira contra o Japão, terça-feira, 7h30 da manhã. Você assistiu o jogo do Brasil? O que achou? Use o espaço para comentário, para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau!